O reinado da Itália como campeã europeia chegou ao fim com a queda diante da Suíça, no mesmo palco em que há 18 anos os italianos comemoravam a conquista do tetracampeonato mundial. Bom, a apertada vitória por 2-1 sobre a Albânia na rodada inicial da Euro 2024 já sinalizava que a Itália não teria vida fácil em sua defesa pelo título europeu nos gramados alemães, o que acabou se confirmando posteriormente através da derrota diante da Espanha pelo placar mínimo e por intermédio daquele empate em 1-1 frente à Croácia, graças ao gol de Mathias Zaccagni marcado ali nos segundos finais da partida, após ele receber um primoroso passe do zagueiro Riccardo Calafiori. Assim, sem convencer, a Itália, que ficou fora das duas últimas edições da Copa do Mundo, ao menos superou o grupo da morte e avançou às oitavas de final da Eurocopa. Com isso, 18 anos depois, a Itália retornou ao mesmo palco que ergueu o caneco do Tetra Campeonato Mundial, porém desta vez para encarar a Suíça pelas oitavas de final da Euro 2024. E embora favorita, a Itália vivia um momento bastante similar em relação à Suíça, já que ambas se classificaram como vice-colocadas de seus respectivos grupos ali na Eurocopa e também vinham de empates em 1-1, porém com os italianos marcando e os suíços sofrendo um gol no final do jogo. Todavia, tanto a tradição quanto o histórico recente de confrontos colocavam a Azzurra como principal candidata à vaga nas quartas de final, lembrando que a Itália mantinha uma longa invencibilidade de 11 jogos contra a Suíça, apesar de 5 dos últimos 6 enfrentamentos terem terminado empatados. Inclusive, esse foi o primeiro encontro entre Itália e Suíça desde os marcantes pênaltis desperdiçados por Jorginho nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Naquela oportunidade, o volante do Arsenal, que 2 meses antes havia feito de pênalti o gol do título europeu da Itália sobre a Inglaterra no estádio de Wembley, acabou perdendo uma penalidade na Basileia. Aí a Itália acabou empatando com a Suíça em 0-0, e depois no Estádio Olímpico de Roma, no empate em 1-1, ele também voltou a perder um pênalti. Então a desclassificação da Itália na última Copa do Mundo acabou ficando muito na conta do Jorginho, né? Consequentemente, a Itália acabou indo para a repescagem, ficando na vice-colocação do grupo C das eliminatórias, e acabou perdendo da Macedônia do Norte por 1-0. Logo, esse reencontro envolvendo italianos e suíços era repleto de tensão e expectativas, em especial para o atleta ítalo-brasileiro que reencontraria ali o algoz Jan Sommer. Bom, então, diante de todo esse contexto, eu pelo menos imaginava que esse duelo entre Itália e Suíça era o mais equilibrado aí das oitavas de final da Euro 2024, uma projeção que não se concretizou, tamanha superioridade e domínio por parte da Suíça no Estádio Olímpico de Berlim. Depois de superar a fase de grupos com muita dificuldade e sorte, Luciano Spalletti esperava que esse jogo contra os suíços fosse um ponto de virada da Itália na Euro 2024. Mas acabou sendo o do colapso do ponto de vista físico, tático e psicológico. Os italianos não jogaram, não criaram absolutamente nada. Aquele futebol proativo que o Spalletti tinha em mente literalmente inexistiu em meio a um primeiro tempo constrangedor que terminou com a Suíça em vantagem devido ao gol de Remo Freuler ali aos 37 minutos. Depois do intervalo, a esperada recuperação italiana esteve bem distante de acontecer, e o que se viu foi uma seleção sem personalidade e incapaz de reagir, sofrer outro gol, desta vez de Rubem Vargas, e agonizar desde o minuto inicial até o final da partida. Desta forma, a Itália dá adeus à Eurocopa na fase de oitavas de final pela primeira vez desde 2004, é importante destacar, deixando ali como principal ponto positivo nessa campanha aí na Euro 2024 o zagueiro Riccardo Calafiori, que, para quem acompanha o campeonato italiano, não surpreende pelo fato dele ter sido um dos destaques do Bologna
de Thiago Motta. Ele que surgiu na Roma como lateral esquerdo foi deslocado para a zaga em sua passagem pelo Basel da Suíça, exatamente para dar maior qualidade à saída de bola e pela sua capacidade de se lançar ao ataque como elemento surpresa. Inclusive a gente viu o jovem zagueiro italiano fazer isso em diversas oportunidades aí ao longo dessa edição da Eurocopa, inclusive no gol do empate em 1-1 com a Croácia. Não à toa as chances de Ricardo Calafiori permanecer no Bolonha são praticamente nulas aí na próxima temporada, dado o interesse de diversos clubes em seu futebol, dentre os quais se incluem a Juventus, que, coincidentemente ou não, será dirigida pelo ítalo brasileiro Thiago Motta. Por outro lado, quem faz o caminho inverso e retorna da Alemanha em baixa é o treinador Luciano Spalletti, que, diferentemente do antecessor Roberto Mancini, não convenceu em sua primeira Eurocopa comandando a Itália. Campeão italiano à frente do Napoli na temporada retrasada, Spalletti assumiu a Azzurra em setembro do ano passado, tendo a missão de conduzi-la à Euro 2024 e, é claro, a Copa do Mundo de 2026. Por esse motivo, o seu contrato junto à seleção é válido justamente até o final do Mundial de 2026. Entretanto, o pífio futebol, somado ao fato da Itália não ter ficado nem mesmo entre os 8 melhores colocados da Eurocopa, aumenta bastante a pressão sobre o ex-comandante do Napoli, que chegou apenas ao 14º jogo pela Azzurra, obtendo 59,5% de aproveitamento em decorrência das 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas conquistadas até a queda aí nas oitavas de final da Euro 2024. Em contrapartida, é inegável que Luciano Spalletti não encontrou condições nada favoráveis no momento em que assumiu o comando da Itália. Na ocasião, a seleção italiana acabava de ser abandonada, vamos dizer assim, pelo ex-treinador Roberto Mancini, que preferiu transferir-se à Arábia Saudita. Naquele momento também a Itália atravessava um processo de transição ali, principalmente no seu setor defensivo, com as saídas de Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. Outras figuras notáveis que acabaram deixando a seleção foram Marco Verratti, Lorenzo Insigne. Portanto, a Itália passou sim por um processo de reformulação aí nas mãos do treinador, que neste momento deveria estar terminando o seu ano sabático na Toscana. Então, assim, a única safra com a qual o Spalletti planejou se preocupar em 2024 foi a mais recente da uva Sangiovese, ali de seu vinhedo, e não propriamente a da seleção italiana. Soma-se a isso o fato da Itália ter perdido os lesionados Giorgio Scalvini, Francesco Acerbi e Domenico Berardi antes do início da Eurocopa, além do Sandro Tonali, afastado, suspenso aí por conta de envolvimento com apostas esportivas. Por fim, a escassez de bons centroavantes no futebol italiano também atrapalhou o Spalletti, o que explica até porque 4 atacantes diferentes balançaram as redes nos 8 primeiros jogos sob o comando de Spalletti. Logo, diversos foram os contratempos enfrentados pelo experiente técnico de 65 anos de idade nestes pouco mais de 9 meses à frente da Azzurra. De qualquer maneira, a péssima Eurocopa da Itália colocou o futuro de Luciano Spalletti em xeque, o que significa que será fundamental um bom início na próxima edição da Liga das Nações da UEFA para que ele resgate a confiança e tenha a possibilidade de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Afinal, ficar fora do terceiro Mundial consecutivo seria uma tragédia de proporções ainda maiores aos torcedores italianos que não acompanham a Azzurra em uma Copa desde a derrota por 1-0 para o Uruguai na Arena das Dunas há exatos 10 anos. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais, através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!